Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Espero que tenham almoçado bem. Voltando aqui agora à nossa programação do Congresso. É um prazer estar aqui hoje com o Gabriel, da GWM, que é uma das grandes protagonistas da mobilidade elétrica no Brasil. E especialmente aqui porque a GWM foi reconhecida na nossa última convenção com conquistando o prêmio de integração com parceiros, ou seja, eles foram a rede ali que teve essa maior integração com outros CPOs, outros operadores de pontos, e a ideia hoje é a gente conversar um pouco com eles e entender como é que foi esse caminho para chegar até aqui. Boa tarde, Felipe. Bom te ver aí. Boa tarde, pessoal aí que tá online. Bom, primeiro, obrigado por fazer esse convite aqui para nós, né? É um prazer a gente estar presente nessa convenção virtual. Então, muito prazer, eu sou o Gabriel Amabile, sou supervisor aqui da área de eletromobilidade da GWM. E, enfim, bora aí, podemos começar? Como é que tá a galera? Podemos ir começando. Acho que é legal começar um pouquinho explicando, Gabriel, como é que é essa trajetória da GWM para chegar nesse ponto de ter um app, ter tudo integrado, né? Porque vocês chegaram ali nesses últimos anos do Brasil, trazendo os veículos elétricos, híbridos, e aí como é que foi essa virada ali para vocês, para começar com essa parte de realmente integrar tudo num app só, ter essa oferta para os clientes também? Bom, beleza. Vamos lá. Tudo começou antes de eu chegar aqui, né? Eu estou aqui na empresa há 7 meses. Então, antes disso, tinha o Marcelo Pala, hoje ainda está aqui com a gente, dentro da área de novos negócios, né? Ou seja, a eletrificação, ela é um novo negócio para todos, tá? Então, uma das coisas que nós pensamos, né? Hoje nós temos o aplicativo Mais GWM. Então, é um aplicativo que tem a interação já o cliente com o carro, né? Então, todos os nossos carros hoje eles já são conectados e o cliente tem ali a experiência, né? De ver o status do carro, abrir porta, fechar carro, ver onde o carro está, né? Então, atualização de software, inclusive. E o que nós pensamos? Primeiro foi fazer alguma coisa diferente, tá? Então, diferentemente de outras montadoras, né? O aplicativo de recarga, ele está integrado ao Mais GWM, tá? Então, isso é muito legal porque o aplicativo ele já tem essa conexão com o cliente. Então, ele não precisa ter dois aplicativos, ele mantém a jornada em um só. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje o MyGWM ele tem cerca de 65 mil usuários, mais ou menos. E nós não temos tudo isso de carro vendido em 2 anos de operação. Tá? Então, nós temos aí mais clientes registrados no nosso app do que carro vendido. Tá? Então, isso é uma coisa bem interessante, né? E aí, o nosso ponto, né? E eu acho que são várias dores dos nossos clientes, né? Eu estou nesse ramo aqui desde 2021. Trabalhei em outra montadora antes. E eles vão passando. Antes não tinha carregador, agora tem carregador, agora falta carregador rápido, agora está cheio. E uma delas é você ter muitos aplicativos para fazer uma jornada. Tá? Então você vai em cada ponto de recarga, né? Você tem que ter um aplicativo diferente. Então, uma das coisas que nós pensamos foi encontrar um parceiro, que nos casos foi a Voltibras, que nós pudéssemos fazer o roaming, né? Ou seja, a gente conseguisse fazer a maior integração de CPOs no mesmo aplicativo, tá? Para que a gente começasse aí a tirar um pouco dessa dor dos nossos clientes, que às vezes de uma viagem, né? Às vezes se é uma viagem local que ele já conhece, já até tem ali os aplicativos que ele sabe onde que é, mas se ele vai a algum local diferente, ele tem que chegar no local, né? Baixar o aplicativo, fazer cadastro, cartão, o sinal não é bom, então essa foi a principal ponto assim que nós começamos a pensar, de já pensar em resolver uma dor do cliente, que é assim, de ter diversos aplicativos, tá? Então a gente conseguiu fazer isso aí com a Voltibras e os parceiros aí que já estão com a gente, tá? Legal, isso que você falou, acho que é muito importante, né? Que quase qualquer dono de elétrico que tu vai conversar, eles falam sempre que a principal dor é realmente ter que ter, às vezes, 10
aplicativos para rodar só dentro de uma cidade. Então, essa integração com certeza ajuda muito nessa experiência. E como é que vocês sentiram que foi essa absorção do mercado, né? Quando vocês começaram a trazer essa integração, começaram a integrar isso no aplicativo de vocês? Eu acho legal que ali no app de vocês também tem a parte mais de uma rede social, né? Que os usuários podem fazer comentários, tudo. Então tem bastante contato. E como é que vocês sentiram isso do lado da GWM? No começo nunca é fácil. Quando a gente começou a falar, isso antes de eu entrar aqui, mas eu tinha essa outra dor também na outra montadora, mas de a gente falar sobre a parte de integração, no começo muitos CPOs falam, poxa, é legal, mas veja bem, né? Eu tenho aqui meus pontos, mas no fim as coisas estão caminhando, né? Porque acho que uma das dores dos CPOs é você ter o carregador e ele tá ali parado, tomando sol e chuva. Se ele tiver no coberto, só vento, né? Mas assim, então quer dizer que, poxa, eu vou conseguir jogar 60 mil clientes para aquele ponto de recarga? Não vou, né? Mas assim, a gente está trazendo mais uma fonte, mais uma possibilidade de o cliente encontrar aquele ponto de recarga, tá? E aí até vou trazer um exemplo, que foi uma das imagens que você colocou aí no início. Não sei se o da WeCharge está presente, mas foi o projeto que nós fizemos aí com a WeCharge no Floripa Shopping, em Florianópolis, tá? Então, acho que ali, acho que foi posso dizer, acho que foi a primeira montadora que fez um carregador de carga rápida em um shopping, né? E acho que é um caso de realmente sucesso, né? Porque uma é que ele fica dentro do shopping, mas ele fica do lado de fora, né? Então é um acesso 24 horas ali. E do nosso app, nós temos cerca de 350 carregadores, né, Felipe, mais ou menos. É o carregador que mais tem consumo no nosso aplicativo, né? Então, assim, a gente consegue gerar lá e a gente gera benefícios, né? Todas as parcerias que nós fazemos, essa do Floripa com a WeCharge é um caso de sucesso, porque o nosso cliente ele tem a recarga gratuita lá, né? Então, assim, e ali é onde a gente conseguiu realmente validar o roaming, porque os mesmos benefícios que tem no aplicativo da WeCharge, ele tem no aplicativo da GWM, né? Então, melhorias de que nós vimos de um lado, a WeCharge viu outras melhorias, a gente conseguiu, como a Voltibras, né, desenvolve ambos os apps, conseguiu a gente fazer essas melhorias aí em ambos os aplicativos e hoje roda muito bem, né? Acho que foi um primeiro caso também de roaming muito bem sucedido, tá? E aí você comentou, Felipe, né, que realmente o nosso aplicativo ele é uma comunidade e realmente é. Ali, né, quem não teve oportunidade pode entrar, fazer o cadastro. Além de nós colocarmos comunicações nossas para os clientes, né, exemplos, saiu uma nova atualização de software para o Ravel, vai sair uma nova atualização de software para o Hora, parcerias, essa parceria foi uma comunicação que nós saímos no nosso app, tem as próprias postagens dos clientes, né, que eles postam, que vão nos locais, carregando, tirando foto do carro, e eles ganham pontuações por essas publicações, por essas interações. Então, isso é muito legal, porque tem uma grande disputa, né? Tem os primeiros colocados o ranking mensal, e eles acabam ganhando alguns prêmios na concessionária. Então, é alguma coisa muito legal que a gente consegue fomentar isso dentro do nosso app. Então, por exemplo, quando saiu o Floripa, se vocês procurarem lá, tem a postagem do Floripa, muitas pessoas falando muito bem, né? Quem é da região mais ainda, mas quem não é da região falando, poxa, poderíamos ter mais locais com esse tipo de parceria. Então, acho que falando as duas coisas, né? Sobre como foi difícil no começo, mas hoje a gente vê muito já. A gente até conversou esses números, né, Felipe? Hoje são 7 CPOs que já está no nosso app aqui. Os outros aí que vocês tiverem é culpa minha, tá? A gente tem a assinatura de contrato final. Em breve já vai aparecer. E acho que é uma coisa do mercado, né? Cada hora a gente vê uma evolução, e essa parte de roaming, né? Com o maior integrador de parceiros,
ela aconteceu e veio no momento que todo mundo entende que isso ajuda o ponto de recarga, né? Ajuda o CPO ali a ter mais volume de pessoas, né? Então, acho que é bem por aí, contando um pouco da história, de como foi um pouco difícil, e hoje já está, né, todo mundo está entendendo que ela vai fazer parte, né? Você pode ir pelo amor ou pela dor, né? Você pode entender que, poxa, já vou pegar essa onda e já vou, ou você pode ficar, beleza, não quero, mas pode ser que no futuro, quem sabe, você seja, né, o único ali que não tenha compartilhado os dados, né? Então, o quanto isso pesa daqui para frente, né? O quanto pesa, ou o quanto a gente pode auxiliar com uma parceria, enfim. Eu acho que são os pontos aí que a gente conseguiu ver ao longo aí dos últimos meses e como isso vem evoluindo com as conversas com os CPOs, tá? Legal. E até no começo você falou que, mais inicialmente, assim, os CPOs eles tinham uma resistência maior. O que tu diria que foi o principal ponto de convencimento? Foi a força da GWM na mobilidade elétrica? Foi o número de usuários? Ou alguma outra coisa específica que você destacaria? Cara, eu acho que foram várias coisas, né? Eu acho que quando, né, aí vocês sabem melhor do que eu, né? O pessoal coloca ali, faz o investimento, põe os carregadores, tem uma expectativa de utilização, e às vezes essa expectativa de utilização ela acaba não chegando, né? Isso, né? Já fui em alguns fóruns e é uma das dores também de quem faz o investimento em carregadores. Então, né, foi assim, o que eu como montador eu posso oferecer, tá? Bom, eu posso oferecer aos meus clientes, eu posso oferecer essa visualização desses pontos que por acaso ele pode nem saber que existisse um carregador ali, né? Pode ser que aquele aplicativo daquela região ele não tivesse. Então ele começou a ver aquele carregador através do nosso app, tá? Quer dizer que o cara vai lá sempre? Não, mas ele já sabe que aquele ponto existe. Então a gente foi muito mais essa conversa de novo, pegar uma dor, mais uma dor, né, que é a ociosidade do carregador, e o quanto a gente pode auxiliar, né, auxiliar aquele ponto de recarga ter mais visibilidade. E também, para o concessionário que vai fazer a venda do carro, para ele também é mais fácil, né? Porque outra dor não vou comprar um carro elétrico, agora a dor do nosso lado, tá? Ou um carro híbrido, porque eu não posso colocar carregador na minha casa, não sei onde eu vou carregar. Então, quando o vendedor concessionário ele tem essa informação, que tem carregadores, ele mostra no app, não, você pode ir lá, você pode ir no concessionário também, né, que tem um carregador rápido ali. Então, isso facilita também a nossa venda de um carro elétrico e híbrido. Tá? Então, acho que são ambas as coisas assim que realmente aconteceram. E eu falei, foi uma evolução do mercado, né? Entender que às vezes é melhor você ter, sei lá, 95% de alguma coisa ou 100% de zero, né? Porque se não tem nenhum cliente ali, né? Poxa, para quem tem operação, fez investimento, é muito ruim. Tá? Então, acho que foi muito uma evolução do próprio mercado também. Tá? Então, não digo que foi um fator só, acho que são vários fatores que foram acontecendo, evoluindo, e do nosso lado é o que eu posso fornecer para realmente, não vou dizer que é convencer, mas a gente chegar num acordo e falar que faz sentido, né? Fazer uma integração de roaming entre apps. Legal. E isso que você falou é bem importante, que o roaming é sempre uma via de mão dupla, né? E os dois lados sempre acabam ganhando, não tem ninguém que sai prejudicado, e até mesmo vocês, como montadora, conseguem se beneficiar ali, trazendo esse conforto para os motoristas, né? Que nem você falou. E até antes tu comentou que vocês têm ali esse sistema de pontos, tudo na comunidade dentro do app. E o Vitor deixou uma pergunta ali no chat, falando do aplicativo MyGWM, de como vocês levam essa experiência do aplicativo às estações parceiras, né? Então, tem uma diferenciação na tarifa para os clientes de AWM? Quais estratégias vocês usam dentro do app com essas redes? Boa. Bom, assim, o caso que nós temos com a WeCharge, aí foi uma parceria mesmo, né? Nós temos aí um contrato de parceria com a WeCharge e o concessionário da região, tá? Então, ali são as negociações comerciais, são naquele ponto em específico, pelas nossas condições comerciais que nós tivemos com a WeCharge, ele tem a recarga gratuita, tá?
Os demais pontos, ele é um espelho do que é hoje atualmente. Então, se você tem taxa ali de desbloqueio, o valor da tarifa, a ociosidade, ela é um espelho. Do jeito que vocês colocam lá no aplicativo, ele espelha para o nosso, tá? Então, poxa, eu quero fazer uma parceria, eu quero, sei lá, dar uma recarga grátis. Uma vez que nós já estamos integrados, vou falar, sei lá, um pessoal de Brasília, não sei. Eu faço contato com o pessoal da concessionária de Brasília, a gente apresenta uma proposta, senta, tem esse parceiro, tal, ele tem esses pontos de recarga. O que vocês acham de a gente fazer uma parceria ou uma campanha da primeira recarga grátis, né, durante esse mês? A gente faz, né? A gente senta ali com o concessionário e aí para aquele ponto específico, né, através do app, pode ser, de novo, pelos 2 apps, a gente faz o cadastro do cliente. Então, o cliente Gabriel, chassi tal, ele tem o benefício de recarga naquele ponto. Então, ele já vai ver ali quando ele vai abrir o aplicativo, que ele tem o símbolo lá do desconto, do cupom, né? Então, ele sabe que naquele local ele pode ter um desconto. Então, é muito mais depois uma negociação comercial. Pode ser tanto com nós, com a montadora, ou com o próprio concessionário da região, que eu acho que é mais viável, né? Porque o concessionário vai fazer a venda e ele já fala para aquele cliente sobre aquele ponto, sobre aquele benefício, tá? Mas tirando isso, ele é um espelho do que é hoje no aplicativo de vocês. Tá? Uma coisa que eu peguei bastante ali da tua fala é essa importância das concessionárias. Então, hoje tu diria que vocês usam bastante os concessionários como uma forma de conseguir regionalizar esse atendimento melhor, conseguir fazer essa capilaridade, que nem tu falou de um investimento em parceria no carregador, tu falou do concessionário fazer uma parceria com a rede. Hoje isso é uma das coisas que vocês estão focando, realmente trabalhar o concessionário para ter essa abrangência mais local? Nós estamos começando a fazer isso, tá? Então, de novo, vou usar o exemplo da WeCharge. A gente deve, em breve, aí lançar, acho que um projeto piloto, no qual a gente envolve o próprio concessionário da região, né? Porque quando entra a montadora, a gente entra muito mais como marca, né? A gente como a GWM pode se posicionar no mercado. Então, estar em shoppings onde o nosso cliente está, então investimentos bem mais altos. Quando a gente põe um concessionário, ele faz já investimentos regionais. Então, ele sabe qual é o restaurante que o nosso cliente costuma ir, qual clube ele costuma ir, né? Qual local. Então, ele consegue fazer um investimento local, porque ele tem verbas de marketing para fazer isso. E então, isso ainda, né? Eu falei, tem um projeto piloto para sair muito em breve. Mas saiu esse projeto piloto, a gente vai ver como que funciona, ver o que deu certo, ver o que deu errado. E aí, se a gente conseguir replicar isso em todo o Brasil, né? Porque hoje nós temos cerca de 60 concessionárias aí, tirando as de shopping, né? Então, se a gente conseguir, ao mesmo tempo, colocar 60 locais, né? 60 locais no mapa, com cada concessionária, com 3, 4 pontos, assim, em cada região, poxa, a gente consegue exponencialmente aumentar muito, né? E isso ajuda porque, né, quando o CPO vai colocar aí um ponto de recarga, a parte financeira e o retorno ele é sempre muito importante. Então, quando a gente entra com um concessionário, ele entra com uma verba de marketing. Então, do dia zero ali da parte de instalação, você já tem aquele dinheiro entrando para financiar, né? Então, e aí isso ajuda bastante. Então, o nosso grande desafio esse ano. Nós, né, trabalhamos aí com muitas concessionárias, algumas estão mais avançadas na parte de eletromobilidade, então eles conseguem acatar melhor, e algumas ainda estão um pouco mais pensando do que vão fazer, né? Então, realmente a gente acredita que uma parceria com alguma concessionária, através de um CPO, e aí entra a montadora nesse meio de campo, para a gente garantir padrões, né, tipos de carregadores, tipos de benefício, conexão com o aplicativo, porque senão, se a gente não tiver do nosso lado essa padronização, fica um ponto lá sem o cliente ficar sabendo. Então, é um projeto que está aqui em andamento, espero que a gente tenha sucesso aí ao longo dos próximos meses.
Com certeza. E uma coisa que eu acho que pode acabar surgindo como dúvida para quem não é tão familiarizado com o roaming, tudo, se quiser explicar um pouco como é que hoje é essa parte de saber quem foi o usuário que recarregou, saber essa parte também de suporte, tudo. Acho que é legal explicar por cima assim como é que acaba funcionando para quem não tem tanta familiaridade hoje, né? Não, beleza. Que a coisa você me ajuda aí se eu falar alguma coisa errada, Felipe, mas vamos lá. Então, igual eu falei, do nosso app, ele é um espelho. Então, a descrição do carregador, a foto que vocês têm, todos os detalhes que vocês têm descritos, horário de funcionamento, valores, tudo ele é um espelho para o nosso, né? Então, do jeito o cliente vai ver exatamente o que você alterar lá, altera no nosso, tá? Então, para o cliente final, ele tem a mesma visualização, né? Então, assim, no dashboard, né, que nós temos aqui, eu tenho a visualização de todos os carregadores, né? Então, eu sei ali se teve mais recarga em um local, se teve menos recarga em outro, né? Então, tem nos nossos concessionários também, que é um volume altíssimo, né? Muito cliente busca ali o próprio concessionário para fazer a recarga. E, de novo, do nosso lado, até pegando um pouco de parte financeira, quando eu falei que os valores são iguais, para nós não queremos nada dessa operação da parte financeira. Porque, assim, para mim, como montadora, é importante eu conseguir vender carro, saber fazer o que nós sabemos fazer de melhor, que é vender carro, serviço, etc. E deixar essa operação de carregadores com os parceiros, né? Então, quando a gente fala de home, os valores são os mesmos, é realmente o mesmo, né? Nós aqui nós não pegamos nenhum centavo de cada das operações, né? Então, do jeito que entra, repassa para vocês, né? O time da Voltibras faz as conciliações, tudo, mas de novo, é um espelho do que é. Nós aqui só estamos aí gerando mais uma possibilidade maior de clientes visitar esses pontos de recarga. Legal. E internamente, assim, como é que foi para essa parte de definição de integrar com outras redes, né? De ter realmente essa integração com outros CPOs, né? Porque eu imagino que talvez pode ter surgido essa possibilidade de talvez ter uma rede própria de WM ou ter também essa integração. Isso foi uma coisa que já foi logo do começo que vocês pensaram em trazer outros CPOs ou foi algo que foi mudando ali conforme o tempo? Assim como o exemplo aí de outras montadoras que têm os seus carregadores próprios, né, principalmente a C, foi um ponto que foi colocado aqui, mas de novo, a gente chegou num ponto que a gente falou, né? Acho que assim, a montadora tem uma obrigação de colocar carregador. Vou falar que não tem uma obrigação, mas é conveniente, né? Porque isso mostra para o cliente final que nós estamos investindo, né? Mas ao mesmo tempo, para nós fazermos uma operação de CPO, não é o nosso dia a dia, né? Então, assim, fazer uma operação, gestão, ver se está funcionando, se não está, mandar um técnico, fazer emissão de nota, né? Então, assim, foi uma operação que nós começamos a desenhar e falou, pô, pessoal, peraí, é legal porque a gente consegue definir onde nós queremos colocar os criadores, mas não é o nosso negócio. O nosso negócio, de novo, é vender carro, produzir carro, oferecer serviço de pós-vendas. Então, com isso, foi tomada a decisão de, ok, não vamos investir em carregadores próprios, vamos investir em parcerias e também em empresas, né, ou parceiros que querem estar com a gente, tá? Então, realmente teve esse momento de discussão, né? E assim, como de um ano para outro, né, evoluiu muito aí a eletromobilidade, novos parceiros, novos CPOs aí aparecendo, isso facilitou bastante, né? Então, acho que a decisão que foi tomada lá atrás, ela foi assertiva, né? Porque caso contrário, a gente teria que ter muitas pessoas aqui para fazer o sistema de um negócio que não é o nosso principal negócio, né? Então, é muito esse ponto. Então, foi discutido e a melhor solução que nós pensamos foi, ok, vamos lá encontrar parceiros, e aí discussões com o Roaming, que eu comentei, que no começo o pessoal era um pouco
receoso, poxa, não quero, que essa é a minha rede, investir dinheiro aqui, poxa, algumas tinham um pensamento de, eu vou dar os meus carregadores para vocês. Não, pô, não vai dar nada, né? Eu só estou, né, precisar de gerar mais fluxo para esse ponto de recarga. Então, acho que foi uma evolução desde o começo para cá. Então. Essa especialização ajuda a conseguir prestar o serviço muito melhor, né? Tanto especializar ali quem é CPO, conseguir realmente operar os pontos, não ter que estruturar todo um novo braço, às vezes, na GWM para só operar carregadores. E o que a gente consegue esperar, né? O que vocês olham hoje, claro, que você consegue abrir para esses próximos passos de integração, né? Na mobilidade elétrica e tudo. Eu acho que o primeiro passo que nós fizemos aí foi uma integração interna, né, com todos os CPOs da Voltbras. Então, acho que isso já está muito estabelecido. Para o nosso próximo passo aqui é fazer uma integração com CPOs que não são da Voltbras, né, que são de outros aí MSPs, tá? Então, que isso requer um pouco mais de trabalho técnico, né, e comercial também. Então, aí nós, como montadora, nós entramos para a gente negociar. Então, acho que um próximo ponto é justamente esse, né? Outros EMSPs também integrados, né? Por mais que eles são concorrentes em algum momento, mas para a montadora é muito importante ter essa integração. E para o fim, né, de novo, a gente vai ter uma possibilidade de mais clientes visitando aqueles pontos. Tá? Então, acho que não é assim uma corrida. Quem vai ser o primeiro a ter mais carregadores no web? Acho que esse momento de numérico, assim, ele já passou, né? Alguns MSPs falam, tem não sei quantos mil carregadores e tal. Então, no momento foi interessante, mas não adianta você ter um carregador aí, você ter um ponto que ele não é gerenciado, que ele vira e mexe, está com problema. Ele dá mais dor de cabeça do que solução. Então, isso é um ponto que nós verificamos também, porque nós recebemos comentários dos nossos clientes informando sobre, né, muito bom esse ponto aqui, rápido, fácil, o carregador de alta potência, ter um local para eu ficar, desde carregadores que, né, poxa, tá sempre quebrado, ou, poxa, fala lá que é né, de 7 kW, mas não chega a 7 kW, então não tem onde ficar, o local. Então, assim, a gente recebe de todos os tipos de comentários. E nós avaliamos também, né? Porque se nós tivermos alguns pontos que nós só recebemos reclamações, ele vai sair. Né? Então, porque a gente também quer prezar pelo nosso nome. Tá? Então, acho que uma próxima onda, eu acho que é isso, né? Fazer essa integração entre outros EMSPs, mas eu não acho que essa questão de quem é o primeiro a ter mais pontos, acho que isso já foi. Né? Eu acho que é realmente a gente prestar um serviço de qualidade, o que a gente pretende que nós tenhamos até menos pontos, mas que todos esses pontos eles funcionem e que quando o nosso cliente for a esse local, ele tenha uma experiência ótima. Então, isso que é o que a gente preza aqui. Perfeito. E hoje, no dia a dia, na prática, como é que você diria que a Voltbras apoia a GWM nessa operação? Acho que o primeiro ponto, né, a gente conversou, foi a questão da aliança, certo, Felipe? Viu o nome certinho aí. Acho que a gente começou lá atrás falando sobre isso. Acho que a Voltbras também entendeu isso. Os CPOs, os parceiros também entenderam. Então, eu sei que tem muito desenvolvimento técnico, de tecnologia. Né? Então, por trás aí dos bastidores, que às vezes ninguém vê, que às vezes sempre é o mais complexo, né? Colocar a parte de tecnologia, de integração para ela rodar. Então, né, como vocês são uma empresa de software, isso é o que ajuda. Né? Então, vocês estão sempre ali desenvolvendo, correndo atrás para encontrar soluções, e a parte técnica, ela é super importante para que tudo isso aconteça. Né? Porque, caso contrário, não adianta eu sentar com o CPO, falar que vai ser legal, ver a parte comercial, e depois, na hora que né, para funcionar, não funciona, entendeu? Então, né, se não tiver todo esse trabalho aí pelos devs aí trabalhando,
horas e horas, isso não é possível acontecer. Legal. E deixaram uma pergunta ali no chat, perguntando se hoje a GWM considera expandir a presença para hubs logísticos ou rodoviários, além do centro urbano e shopping. Sim, isso que eu falei, assim, depende das propostas que nós recebermos, né? Assim, hoje nós não, assim, eu não vou procurar ninguém, né? Porque semana sim, semana não, tem alguém procurando a gente aqui. Alguns com projetos mirabolantes, você fala, esse projeto aqui, não sei se vai realmente dar certo, né? Tem muita gente aí, o cara recebeu muito investimento e tem umas ideias que você fala, é legal, mas eu não sei se vai dar certo. Tem alguns projetos que você fala, poxa, esse faz sentido, já vai mais um pouco pé no chão. Então, assim, depende de projeto para projeto. É isso que eu falei, semana sim, semana não, tem empresas aqui que sentam com a gente, assim, eu ouço todo mundo, tá? A gente marca sempre uma meia hora, ouço a empresa, falo qual que é a estratégia, vejo qual que é a estratégia do parceiro. Às vezes estamos em times diferentes, ou às vezes a parte financeira não faz sentido, né? Então, mas assim, nós estamos abertos. O que fizer sentido para nós, para o parceiro, foram benefícios para os nossos clientes, né? Então, de novo, temos que ter um benefício para o nosso cliente. E tudo der certo, e ter aprovação aqui do chefe Moore, né? A gente segue, tá? Então, tem alguns projetos aí que nós estamos em fase final de conversas que nós começamos ali em janeiro, fevereiro, né? Porque são várias rodadas aqui dentro, né? São investimentos altos. Então, traz a proposta, apresenta, refina, ajusta, passa no primeiro fórum da diretoria e fala, veja bem, ajusta aqui, ajusta ali. Então, são vários fóruns, né? A gente nunca consegue, numa primeira reunião com a diretoria, aprovar um projeto, né? Então, mas assim, nós estamos abertos a todos os projetos. De novo, ele tem que fazer sentido, tanto comercialmente, tecnicamente e para o nosso cliente, né? Então, juntando tudo isso aqui e a aprovação do nosso chefe mora aqui, a gente consegue seguir. Tá? E hoje, do que tu falou, o foco é principalmente carga rápida. É o foco, mas a gente não está extinguindo a carga lenta, tá? Depende muito do projeto, tá? Então, talvez muitas vezes com o concessionário, pelo concessionário ter uma verba limitada, talvez ele siga ali, com, sei lá, 5, 6 pontos de carregadores AC, né? E talvez nós, como montadora, como investimentos são mais altos, nós entramos com a carga DC, tá? Então, eu digo assim, não tá escrito na pedra, a gente vai seguir só um DC. Acho que depende muito, de novo, da análise do projeto, se naquele local faz sentido ter um DC ou não, né? Então, às vezes a gente só quer gerar uma conveniência num restaurante, por exemplo. Então, depende muito do negócio, tá? E depende dos investimentos, tá? Então, não digo que está escrito na pedra aí que a gente só quer investir em DC. Depende muito mesmo do projeto apresentado e se ele faz sentido. Às vezes, você está com um ponto lá, sei lá, 5, 6 ACs, por exemplo. Faz sentido? Se faz sentido, por que não? Tá bom? Legal. Mas encaminhando aqui para o fechamento, tem algum ponto final que tu gostaria de deixar tanto para o mercado como de forma geral, para outros players que estão ingressando agora, que estão buscando uma integração, algo do tipo? E até aproveito ali só para abrir também, quem quiser deixar alguma pergunta ali para o Gabriel no chat, fique à vontade também ali enquanto ele comenta. Coloca as perguntas aí. Mas, assim, já do nosso lado, né? Então, assim, estamos com uma operação já tem há 2 anos e alguns meses, né? Começamos em abril de 2023, oficialmente a venda de carros, né? Então, nós vimos aí com o lançamento do Ravo, um híbrido convencional, depois o PHEV Ravo H6 PHEV 34, né? Com bateria 34 kWh, depois o PHEV 19, o Ora também com 2 baterias. Recentemente o lançamento do Tank, até por esse motivo eu não pude estar na convenção aí, foi justamente no lançamento do carro.
Então, assim, nós temos sim mais modelos para lançar, para serem lançados aí nos próximos meses, nos próximos anos, tá? Principalmente veículos híbridos. Então, cresce a cada mês, né? Então, cada mês aí são 3 mil carros no Brasil saindo, né, com clientes, né? Então, assim, a quantidade de carro que nós estamos colocando e nós, né, estamos focando bastante em prestar um serviço de qualidade. Acho que isso, né, a gente consegue ver, são os prêmios que nós já recebemos por prêmio pelo modelo, prêmio de serviço de pós-vendas, né, com aí revistas muito renomadas no Brasil. Então, o que nós prezamos é muito pela qualidade do serviço. Então, qualquer projeto que nós vamos fazer, e sim, nós vamos fazer sim mais projetos e ter mais modelos aí eletrificados no mercado, nós vamos pensar sempre nisso, né? Serviços de qualidade para atender o nosso cliente. Então, oportunidades vão aparecer sempre, tá? E aí, em breve, aí vamos ter a nossa fábrica também, né, com os veículos brasileiros. Então, assim, tem um crescimento bem grande da empresa, né? Então, é o que a gente espera. Assim, a gente conta mesmo que os CPOs aí entendam que faz sentido fazer esse home, fazer uma parceria. E, de novo, caso vocês tenham ideias, sugestões, poxa, vamos fazer uma parceria, que seja, né? Alguma campanha específica, alguma concessionária, por exemplo, conversa com a gente, conversa comigo, né? O time da Voltibras tem o meu contato e eu faço todo esse meio de campo para a gente conseguir operacionalizar, tá? Então é o que realmente nós esperamos aqui de todos os parceiros, POs, né? Para acho que, né, que se cada um se juntar, cada um fazer o melhor o que sabe fazer, a gente consegue evoluir aí na eletromobilidade. Acho que esse é um recado final para todo mundo. Legal. Bom, ninguém deixou mais nenhum comentário, então acredito que vamos caminhar para fechar aqui. Tá, Gabriel, muito obrigado pelo tempo, pela abertura, por todos os pontos que você trouxe aqui, foram muito, muito interessantes, esse diálogo, tudo que a gente conseguiu ter. Então agora a gente vai dar uma pequena pausa, 2h30 a gente volta com a última pauta do nosso congresso, do maior hub de recarga DC, com a Go Electric. E é isso, nos vemos aí. Se precisarem de alguma coisa, podem chamar a Voltibras ali. Também quiserem entrar em contato com o Gabriel, a gente também consegue fazer essa ponte que nem ele falou. Boa, tô deixando. Vocês podem compartilhar o meu e-mail aí tranquilamente. Manda lá e-mail, eu sempre respondo eles. Né? Então, de novo, pessoal, obrigado a todos que estão aí presentes, tá? Obrigado a Voltibras também pela oportunidade aí para a gente conversar, falar um pouquinho da nossa história, o que nós fizemos aqui e do que nós pretendemos fazer para frente, tá? Então, de novo, obrigado. De novo, pessoal, dúvidas, sugestões, ideias, projetos que vocês tiverem, o time vai compartilhar o meu contato aí, estou à disposição, tá bom? E aí, se vocês estiverem na próxima convenção, lá em outubro, essa já está marcada na agenda, então estarei presente ali, também a gente pode conversar. Beleza? Então, muito obrigado aí, pessoal, e boa tarde. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Ótima tarde. Tchau, tchau. Valeu.